E Jesus, ele estava ensinando na Galiléia. E após ele ter curado o servo de um centurião, um capitão romano, que morava em Cafarnaum, Jesus, então, ele vai para Naim, onde ele ressuscita o filho único de uma viúva. E o deslocamento de Cafarnaum até Naim é muito dificultuoso, a subida. Cafarnaum fica nas margens do Mar da Galileia, uma cidade que é importante na época de Jesus. O local que fica Cafarnaum é uma depressão, 180 metros abaixo do nível do mar. Naim, por sua vez, era um vilarejo agrícola que ficava a cerca de 50 quilômetros mais ao sul de Cafarnaum. Ficava no sopé das montanhas. Porém, diferente de Cafarnaum, que era uma depressão, Naim ficava a 200 metros acima do nível do mar. Um desnível de 380 metros em 50 quilômetros. Então era um deslocamento que exigia muito esforço, era a subida. Em Cafarnaum, Jesus tinha curado aquele homem a pedido do centurião. Foi uma cura pela fé. Mas agora em Naim, Jesus ressuscita o filho único daquela viúva, sem que ela pedisse. Foi uma cura pela compaixão de Jesus. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante. Assim fala a santa palavra. Em dia subsequente, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Glória a Deus. Pode sentar. Na leitura, nós vemos que Jesus vai àquela cidade chamada Naim, e acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão. E ao se aproximar de Naim, dois cortejos diferentes se encontram. Os que seguiam Jesus, cheio de esperança, cheio de vida, e os que saíam de Naim, marcados pela dor e pela morte. Dois grandes grupos se encontram. Uns seguiam Jesus pela esperança e pela fé, e o outro grupo que encontra Jesus, ele se encontra sem esperança. Um cortejo. E eles não conheciam pessoalmente a Jesus. E a palavra fala que o jovem morto era filho único de uma viúva. Era a fonte de alegria, a fonte de orgulho daquela mulher. Era o único sustento daquela viúva no futuro. Não existia pensão, não existia aposentadoria. Com a morte daquele rapaz, esta mulher estava desamparada. E aquela multidão acompanhava a viúva apenas até o cemitério. Não ia além disso. Após o enterro, aquela mulher ia estar sozinha novamente. E apesar de algumas pessoas
mostraram interesse em querer ajudar, elas podem ajudar até certo momento da vida. Cada um tem suas necessidades, cada um tem que seguir a sua própria vida. Após o enterro, aquela viúva ia estar sozinha. Mas Jesus, ele chega naquele local, e a palavra fala que ele compadeceu-se daquela mulher. Não chores. A multidão parou. Jesus estava ali para ajudar aquela viúva, e exatamente no momento da sua maior necessidade, ela já estava sem esperança. Jesus tinha curado o servo do centurião pela fé do centurião, e agora ele ressuscita esse rapaz sem que alguém peça. Mas tem uma diferença, existe uma diferença entre a cura pela fé em Jesus e a cura pela compaixão de Jesus. A cura pela fé, a fé da pessoa é essencial e é reconhecida por Jesus, que vai gerar o milagre. E esta fé só vem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir falar de Jesus, ter interesse em ouvir a palavra de Deus. O centurião tinha ouvido falar de Jesus. Alguém já tinha propagado as boas novas àquele centurião. Ele conheceu a palavra. O outro exemplo que nós podemos dar é aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela também acreditou que apenas tocando no manto de Jesus, ela seria curada. E ela foi curada, apenas tocando no manto de Jesus. O servo do centurião foi curado porque o centurião também teve fé em Jesus. Já na cura pela compaixão, é Jesus que age, movido pelo seu próprio amor e pela sua própria misericórdia. Independente se nós temos fé ou não, independente se a pessoa já ouviu falar de Jesus ou não. Nada é por acaso, nada é por sorte. E muitos acham assim, que tive sorte, foi o acaso. No caso da ressurreição do filho da viúva, o objetivo de Jesus era despertar a fé naquele povo. A viúva não pediu ajuda para Jesus, mas Jesus, ao observar a dor daquela mulher, teve compaixão, tomou iniciativa. E isso não foi por acaso. Compaixão de Jesus. A compaixão de Jesus que tem pelo povo. Jesus, ele estava em Cafarnaum. E Lucas começa aqui o seu relato informando que no dia seguinte Jesus foi para Naim. E para chegar em Naim seria necessário ao menos um dia de viagem. Mas Jesus, ele chegou na hora certa para impedir aquele enterro, para socorrer aquela mulher. Para Jesus não importa o local que você mora, não importa o tamanho da cidade que você mora. Naim era um vilarejo. Não importa o nível social a que você pertence. Jesus, ele quer te presentear. Ele quer estar presente em sua vida. Ele quer fazer parte. E quando o velório saiu para fora da cidade, todos sabiam que o cemitério estava próximo. E logo aquele rapaz seria enterrado. Todos acharam que era o fim. Mas Jesus, ele chegou. E chegou exatamente no momento crítico. No momento que todos achavam que tudo estava perdido. E Jesus não foi apenas para consolar aquela mulher. Jesus foi para
mudar a situação daquela mulher. Para ela tudo estava perdido. E Jesus chegou naquele momento mais crítico. Aquela viúva, ela não conhecia Jesus. Aquela mulher não pediu nada a Jesus. Aquela cidade era uma cidade pequena, esquecida no interior. Apesar da fama de Jesus ter espalhado, ter corrido por toda a região, nem todos conheciam Jesus. Alguns ainda estavam alheios quem era Jesus. Alguns estavam ainda alheios ao que Jesus estava fazendo. Todos aqueles feitos de milagres, de cura. Mas Jesus agora estava ali, presente, e Ele veio para ajudar. Jesus sabe das nossas necessidades. Jesus sabe onde nós estamos. Jesus sabe do que nós precisamos. Mas aqui há uma diferença. Aquela mulher ainda não conhecia Jesus. As boas novas não tinham chegado para ela. Já aquele centurião sabia quem era Jesus, confiou em Jesus. Não precisa ir na minha casa, eu mando meus soldados, eles obedecem. Manda daí, eu não sou digno que entra na minha casa. Manda daí, o meu servo vai ser curado. E o servo foi curado. Tem uma diferença desta mulher e para nós. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos a oportunidade, nós temos que ter fé. Precisamos ter fé. E precisamos ser recíprocos com o que Ele faz conosco. Levando essa santa palavra. Mostrando às outras pessoas quem é Jesus. E Jesus ama a todos. E Ele não é insensível aos dramas humanos. Muitos acham que Deus não vai nos escutar. Aquela viúva chorava muito pela morte do seu filho. E mesmo sem conhecer Jesus, ali estava Jesus. Então, Jesus, Ele ressuscita aquele jovem por compaixão. Mas Jesus já fez as suas obrigações, as suas visitas terrenas. Hoje, nós que conhecemos a palavra de Deus, é que somos os embaixadores de Cristo, os embaixadores de Deus aqui nessa terra. É através de nós, com a ajuda do Espírito Santo, que as pessoas serão convencidas da palavra de Deus, do amor que Jesus tem por nós. É através de nós que precisamos levar a palavra. Muitos ainda dependem de nossa visita, como Jesus foi visitar. Muitos dependem dessa visita para levantar, para que a fé delas seja despertada. Como eu falei, Deus, Ele não é insensível aos dramas humanos, mas também não é injusto. Muitas vezes nós somos injustos com Ele, e Ele também não é injusto. O problema é que nós muitas vezes, na maioria das ocasiões, os nossos problemas, nós mesmos que provocamos, nós que criamos os nossos problemas, nós mesmos que criamos as nossas dificuldades do dia a dia, os nossos desconfortos. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus e daí queremos a solução imediata. Não temos reciprocidade com Deus. Precisamos ter isso. Naim, que era um vilarejo pouco conhecido, aquela mulher, ela nem era conhecida por nome. A leitura, ela simplesmente mostra que aquela mulher, viúva de Naim, mostra aqui pelo estado civil e o local que ela morava. Nem mostra o nome da mulher.
Mas Jesus sabia a necessidade daquela mulher, o que aquela mulher estava passando. Jesus sabe a sua dificuldade, a dificuldade que você está mesmo muitas vezes você não sendo recíproco. Ele sabe a tua necessidade. Jesus sabia da necessidade daquela mulher. E quando Jesus se aproxima daquela cidade, um grande grupo de moradores acompanhavam aquele cortejo para o enterro. Alguns ajudavam para consolar aquela mulher, mas não conseguiam solucionar os problemas daquela mulher. Outros queriam chegar logo no cemitério para poder ir para suas casas. Estavam ali apenas por aparência. E isso serve de alerta para nós, em quem nós podemos confiar e até que ponto nós podemos contar com as pessoas. Muitos, eles até acompanham os nossos problemas, mas, por mais que tentam, eles não conseguem sentir o que você sente. Não solucionam o problema conforme a nossa necessidade. Mas com Jesus é diferente. Ele faz, acontece. E Jesus, então, se compadeceu daquela viúva. Jesus entendeu em sua totalidade todos os problemas dela, as necessidades que aquela mulher iria passar. Viúva, sozinha. Então Jesus, ele sentiu a dor que ela estava sentindo, como se fosse dele. A sua compaixão foi e vai além de qualquer limite humano. Jesus entende as nossas necessidades. Somente Ele pode sentir isso. Jamais nós podemos sentir o que você realmente está passando. Jesus não enxerga apenas as nossas percas, mas Ele toma para si as suas dores. Ele transforma essa dor que nós sentimos em consolo, em vida. Por isso que nós podemos contar com Jesus. E Ele quer participar da nossa vida. Ele quer dar essa oportunidade para nós. É nós que temos que procurar a Ele, ceder a Jesus. E você? O que você está passando? O que você já passou nessa vida? Não enterre os seus sonhos. Nada acabou para você. Jesus fala, não chore. Ele quer te ajudar. E Ele está falando, não chore. Você que sente muita dor, você que está machucado, magoado, Jesus está te falando, levanta-te. Levanta-te. Saia da depressão. Saia do desânimo. Tire essa capa de coitadinho. Jesus está falando, você consegue, levanta-te. Jesus ainda quer nos usar a mim e você. Jesus quer usar. Ele está falando, levanta-te, seja um exemplo. Não seja um morto. Não seja um fardo para a sua família, um peso morto. Não seja um peso morto para a sociedade. Saia do comodismo. Enfrente esse mundo. Enfrente a incredulidade. Coloque fé em Jesus. Tome atitude. Levanta-te. Não enterre seu sonho. Jesus está falando para mim e para você. Levanta-te. Amém? Glória a Deus.